Olha aí, pessoal, trouxe para a gente conversar aqui um pouco duas colunas do senhor Alexandre Garcia na Gazeta do Povo, falando a respeito do Lula, de forma bastante específica, de atitudes e comportamentos do Lula nos últimos tempos, bastante revoltado, irritado com cobranças que ele tem recebido. Por que ele está sendo cobrado de forma geral por tudo e por todos? Porque ele é um bosta. Simplesmente isso, um cara totalmente ineficiente, um péssimo presidente da República que não consegue, e está muito longe disso, cumprir as suas promessas de campanha. É claro que trouxa é quem acreditou no Lula em primeiro momento, no primeiro momento. Mas até os mais iludidos já estão se revoltando e perdendo a paciência com o Lula, com a incapacidade dele de entregar o que promete, cumprir até o mais básico do básico. Realmente o cara é um fracasso em todos os aspectos e a cobrança que está caindo sobre ele agora, quase 2 anos de mandato, diga-se de passagem, está fazendo o Lula ficar bravinho, irritadinho. Será que ele tem motivos para isso? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu projeto, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, teve aquele evento recente lá com a senhora Yakui Tupinambá, né? Uma idosa indígena que cobrou o Lula um monte sobre um monte de coisas ali e tudo mais. Ele ficou bravo com essa história e, enfim, né? Foi uma cena que certamente você viu de forma geral. Acontece que ele não está sendo cobrado só pelo pessoal indígena, porque sim, a situação deles está claramente pior do que na época do Bolsonaro. Um tanto falaram que o Bolsonaro estava promovendo genocídio indígena e coisas do tipo. Daí, tudo pior agora no Lula. O número de mortes entre indígenas, a questão da desnutrição infantil, enfim, uma situação muito pior que demonstra que o Lula nunca esteve a fim de resolver problema de absolutamente nada. Só usou esse tema, esse tópico, essa pauta para catapultar a sua campanha política, fazer um contraponto do Bolsonaro, do que acontecia da realidade do Bolsonaro, com o imaginário popular a respeito do Lula, defensor de minorias e tudo mais, coisa que, diga-se de passagem, ele nunca fez. Mas não para aí a história. São várias outras promessas completamente frustradas e o pessoal já caiu na real nesse sentido, né? Então, primeiro de tudo, a questão ambiental é a mais gritante, é a mais evidente, porque isso aí é notícia internacional. No primeiro momento, o Lula enganou o pessoal do exterior, o pessoal de fora, que estava torcendo para o Lula por conta de questões ambientalistas, e aquele povo ecochato, globalista, que quer controlar a Amazônia. Claro que eles iam aprovar o Lula e apoiar o Lula na campanha e tudo mais. Só que ainda nas primeiras semanas, nos primeiros meses desse mandato, o Lula apareceu publicamente lá com a Marina Silva a tiracolo, fazendo aquelas propagandas ambientalistas. Marina Silva falando que tinha 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil e coisas do tipo. Pois bem, a novela acabou, agora a realidade apareceu para todo mundo ver. O Brasil está pegando fogo, literalmente o Brasil está pegando fogo de fato e, obviamente, na comparação com o governo Bolsonaro, não tem comparação, simplesmente não dá para comparar uma coisa com a outra. O governo Lula é absurdamente pior, a ponto de que o ar nas cidades brasileiras, em muitos casos, está irrespirável. Eu vi lá que no Distrito Federal a poluição do ar é 11 vezes maior neste momento do que o recomendado. Uma tragédia ambiental de forma completa, mas a coisa vai adiante. Também o Alexandre Garcia cita aqui a questão indígena, especialmente a questão da mortalidade infantil também aqui, uma coisa bastante grave, por motivos relativamente simples de resolver. Desidratação, diarreia, caramba, cadê o governo tomando conta dessas crianças indígenas aí, né? Sendo que agora tem 3 ministérios que poderiam tratar desse tema, né? Ministério da Saúde,
Ministério dos Direitos Humanos e dos povos indígenas, né? E aí, falando em direitos humanos, é claro, temos que falar do senhor ministro lá que, né, enfim, papelão que ele acabou cometendo ali e tudo mais, num governo que supostamente defendia as mulheres, não era machista e nada disso. Olha o que me acontece nessa história aí, né? Então, realmente é uma vergonha completa o que está acontecendo em matéria de preservação dos direitos humanos, uma piada de mau gosto, basicamente. E aí vem a questão da economia. É claro que, para mim, é o maior dos problemas do governo Lula, sem dúvidas, e aquele que vai demorar mais tempo para ser revertido. Essa é a verdade, é mais duradouro, tanto que tivemos queimadas lá, por exemplo, em grande quantidade no primeiro governo Lula. Só que a floresta se recuperou depois, o Brasil se recuperou depois disso. Agora, a crise econômica dos primeiros governos petistas, o Brasil até hoje não se recuperou dela. É uma coisa muito mais duradoura e já estamos mergulhando de cabeça em mais uma, né? E aí vem aquela história da picanha, que todo mundo aqui vai ter picanha, o pobre vai comer picanha com cervejinha. E bem, isso aí não é uma realidade de forma alguma, né? Isso é evidente que a coisa não está nesse sentido aí. E a inflação está comendo o poder aquisitivo das pessoas de forma geral. E aí o governo me mete o confisco agora, aí o pessoal realmente fica pistola e com razão. E aí a paciência do pessoal começa a chegar ao fim. A paciência do próprio Lula, né? Obviamente que está sendo cobrado por um monte de gentes, de grupos diferentes dentro do seu governo aí e tudo mais. E tem uma série de outros fatores, inclusive, que deixam o Lula bastante irritado em matéria de lidar com o Congresso Nacional, especialmente a articulação, que não existe, é uma coisa, é uma fantasia, uma utopia neste governo Lula. Ele falou, inclusive, que ele só tem apoio de 70 deputados e 9 senadores, meu amigo, né? E aí, é claro que para passar o que quer que seja o mais simples dos projetos, ele tem que dar uma molhada na mão do Centrão, simples assim. Teve que alugar a maior parte do seu gabinete ministerial para o Centrão. Enfim, o Lula não tem um governo, não tem uma base no Congresso Nacional real. Para pensar, o cara foi eleito presidente da República e não tem 80 parlamentares do lado dele, de um universo de 600 parlamentares. O cara não tem 80 parlamentares do lado dele que fecham com ele sempre. Quem vota com o Lula é por interesse, apenas pelo que consegue levar nessa história, né? E aí, obviamente, junta-se a isso a falta de capital político no Congresso, a falta de articulação, a queda no capital político do próprio Lula, da imagem dele, por conta das promessas que ele, óbvia e efetivamente, não consegue cumprir, né? Então, é uma situação bastante ruim para o Lula de forma geral e também para o eleitor do Lula, não aqueles 30% da população brasileira que vão votar no Lula, independentemente de qualquer coisa, vão votar na esquerda, votaram no Haddad lá atrás, né? Aquele pessoal que tem o cérebro derretido realmente acha que a esquerda, que o socialismo vai fazer alguma coisa que presta, né? Na média, existe mais ou menos uns 30% sempre de pessoas que pensam dessa forma, né? Estão longe de ser a maioria, obviamente. Para vencer as eleições, o Lula precisa contar com um outro percentual, aí na casa de uns 20 a 25% da população brasileira, que está disposta a pagar para ver. Acredita em algum motivo e eventualmente em promessas políticas, né? Mas também tem uma tendência maior a se desiludir. Os 30% ali que fecham com o Lula podem estar morrendo de raiva do meio ambiente estar se acabando, dos indígenas estarem morrendo, da economia tá indo pro buraco, né? Se tiver eleições amanhã, esse pessoal vai votar no Lula de qualquer forma. Não é com essa turma que ele se preocupa, não é com esse percentual que ele se preocupa. E sim com quem faz a diferença na questão das eleições, com quem fez com que ele conseguisse ganhar, ser eleito mais uma vez, né? Então, esse eleitorado tem uma tendência a se decepcionar. Aconteceu em partes com o Bolsonaro também,
e vai acontecer sem dúvidas com o Lula. E um bom termômetro disso serão as eleições municipais daqui a poucas semanas, que vão nos indicar bem qual é o nível de capilaridade da esquerda, especialmente do PT, nos municípios brasileiros, e qual é o impacto que a imagem do Lula pode causar ou tem causado em políticos de esquerda a nível municipal, neste primeiro momento, lá em 2026, a nível de estado, a nível nacional, né? Tô bastante curioso para ver a repercussão disso e como a péssima imagem do Lula vai respingar em seus aliados políticos, porque para mim isso é inevitável. Culpa de quem? Do próprio Lula, que prometeu e prometeu muito sem ter a menor capacidade de cumprir o que quer que seja. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.